Olá, meus amigos. Aqui é o Tom do Watchman River. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Obrigado por se juntarem a mim. Espero que vocês estejam bem. Hoje é sexta-feira, 1º de maio de 2026. E se você ainda não percebeu, o mundo está ficando um pouco louco e estamos chegando perto. Mas eu atravessei o país de avião ontem, então estou com jet lag, um pouco de confusão mental, mas voei de Connecticut para Utah. E você já teve um sonho em que está tentando atravessar a rua e não consegue, e tem carros passando? Não sei se é o vento ou o quê, mas já tive esses sonhos. Faz tempo que não tenho, mas eram frequentes quando eu era mais jovem. Foi assim que me senti ao preparar esse vídeo hoje. E é só que, sabe, por 4 anos, todo dia, eu estive basicamente no mesmo lugar no meu carro e agora estou do outro lado do país, em uma parte diferente do mundo. E a diferença de fuso horário aqui é de 2 horas a menos, sabe? E tem sido difícil preparar esse vídeo. Acho importante fazer isso porque às vezes Satanás quer que você pense, esquece, aproveita as férias e vai para casa. Mas quero mesmo fazer um vídeo hoje, então estou aqui. Posso estar um pouco bobo. Estou cansado, mas estou bem, estou bem. Eu estava me perguntando como eu me sentiria depois de voar com a doença de Lyme e tal, porque eu não viajei de avião desde que peguei todas essas coisas estranhas, Bartonella e todas essas doenças esquisitas, mas estou bem. Sabe, eu me sinto como de costume. Eu vou ler o Salmo 27 e depois a gente entra na parte séria. Gente, estamos chegando perto. Deixa eu dizer, estamos chegando perto de ir para casa. Vamos ler o Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Quando os ímpios vieram contra mim para devorar a minha carne, meus inimigos e adversários, eles tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nisto terei confiança. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo ele me esconderá. Ele me colocará num alto rochedo. Agora minha cabeça será exaltada acima dos inimigos ao meu redor. Portanto, oferecerei sacrifícios de alegria em seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, ó Senhor, quando clamo com a minha voz, tem misericórdia de mim e responde-me. Quando disseste, busca meu rosto, meu coração respondeu, buscarei teu rosto, Senhor. Não esconda teu rosto de mim. Não rejeites com ira teu servo, tu foste meu auxílio. Não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Quando meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor cuidará de mim. Ensina-me o teu caminho, ó Senhor, e guia-me por uma vereda plana por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois falsas testemunhas se levantaram contra mim e pessoas que respiram violência. Eu teria desfalecido, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor. Sê forte e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, digo, no Senhor. Diga um amém. Sim, eu ouvi isso lá de Utah. Então, estou sentado aqui esta manhã e fico impressionado com o que está acontecendo neste mundo. E eu realmente acredito que o mundo vai começar a acordar em breve e perceber que estamos caminhando para coisas realmente malucas. Acredito que estamos próximos do arrebatamento pré-tribulacional, pois não creio que fomos destinados à ira de Deus. Acredito que, conforme o dia se aproxima, muitos de nós percebem o mesmo. Agora veja, eu nunca estou tentando adivinhar o dia ou a hora do arrebatamento. Há muitas pessoas que vão dizer, que estão dizendo agora mesmo, que isso vai acontecer na próxima semana. Eu não sou um deles porque prefiro dizer que estou olhando para os sinais. Estou observando o que está acontecendo com Israel. Eu olho para o Oriente Médio e o que está acontecendo lá. Observo os sinais que Jesus mencionou e outros sinais dos últimos dias. Isso me faz concluir que hoje seria um ótimo dia para o arrebatamento. Isso garante que acontecerá hoje? Não. Mas sigo atento, olhando para cima todos os dias. Muitos dizem que pode acontecer esta semana, talvez até hoje. Eu não sei. Sabe, eu não sei e não quero falar pelo Deus Altíssimo. Mas sigo olhando para o alto todos os dias. Começo por aqui. É uma notícia urgente.
O comandante do CENTCOM dos Estados Unidos informou o presidente Trump ontem à noite sobre um golpe final no Irã. Mísseis hipersônicos Dark Eagle, bombardeiros avançando, porta-aviões posicionados. O presidente diz que eles estão escondidos em uma caverna. Eles querem negociar desesperadamente 24 horas antes do prazo acabar. Muitas pessoas acham que os Estados Unidos e Israel podem atacar o Irã hoje à noite ou neste fim de semana. Pode ser, estão prontos para atacar. Não vai ser o fim do Irã. O Irã precisa estar lá para a guerra de Ezequiel 38, mas pode ser a quebra do arco de Elão, porque isso é o atual oeste do Irã, e pode ser isso. Muitos estão sugerindo que a usina nuclear de Bushehr pode ser atingida e causar vazamento de radiação. Eu realmente não sei. E eu nem sei. Eu não sou dogmático em relação a Jeremias 49, mas é difícil não olhar para isso quando está exatamente alinhado, e parece que isso pode acontecer muito em breve. Então, sabe, eu estou observando, assim como o Salmo 83, sabe, eu acho que o Salmo 83 é algo que vai acontecer. Eu não acho que foi uma profecia passada que já se cumpriu, porque a maioria das nações que estão agora ao redor daquele círculo interno de inimigos de Israel são as mesmas do Salmo 83. Então, em algum momento, se não for o Salmo 83, acho que saberemos. Mas estou te dizendo, acho que estamos muito perto de ir para casa. Eu realmente acredito nisso. Israel afirmou que Donald Trump foi informado pelos líderes militares dos Estados Unidos sobre planos de batalha para subjugar o Irã. Em Israel, a suposição é que os Estados Unidos vão retomar operações militares contra o Irã nos próximos dias. Ministro da Defesa Katz, isso é do Boba News no Telegram. É possível e em breve seremos obrigados a operar novamente no Irã para garantir a realização dos objetivos. Fim da citação. Buba disse: a mensagem de Israel é clara. Ameaças não serão toleradas. Quanto mais cedo isso acontecer, melhor. E Buba disse: todos nós sabemos que isso vai acontecer. Jeremias 49, 35 a 37 veremos. Isso também é do Buba. O Irã vai remover o bloqueio dos Estados Unidos pela força militar. O ex-chanceler Mottaki afirma que um bloqueio naval equivale a uma declaração de guerra. Nossos combatentes podem agir amanhã ou na próxima semana. Isso é uma ameaça do Irã. O que Trump fará neste fim de semana? Disse Bubba. Quando os mercados fecharem em algumas horas hoje, veremos. O que mais? Isso é do Times of Israel. Israel se prepara para a retomada dos combates com o Irã já na próxima semana, enquanto Trump é informado sobre as operações militares. Israel está em alerta máximo e reforça os preparativos para a possível retomada dos combates com o Irã, diante de sinais de que Trump pode decidir uma nova ação militar, segundo a Canal 12 de Israel. Trump estaria sendo informado na Casa Branca sobre opções militares pelo chefe do Comando Central dos Estados Unidos, almirante Brad Cooper, enquanto autoridades israelenses realizaram uma série de consultas intensivas diante do que consideram um crescente impulso para uma decisão em Washington. Todos estão se preparando para isso. Parece que está voltando para a guerra. Não consigo imaginar. Talvez o Irã apresente uma proposta e Trump diga: ok, vamos tentar. Não consigo imaginar, já que Trump insiste, nenhuma arma nuclear. Esse é o limite dele. Eles nunca deram a entender que querem parar de enriquecer urânio, esse é o limite deles. Ontem à noite, o Daily Iran News divulgou isso como notícia urgente. O espaço aéreo iraniano foi esvaziado. Ninguém voou sobre o Irã na noite passada. Atividade de defesa aérea foi registrada na capital do Irã na noite passada. Então, o Beginning of Sorrows News compartilhou isso hoje cedo. A Casa Branca não confirmou reportagem de que o presidente Trump foi informado sobre opções de novos ataques ao Irã. Mas um comandante sênior iraniano respondeu na sexta-feira, alertando que qualquer retomada dos ataques traria uma retaliação sustentada, ampla e dolorosa. Eu sei que Putin ligou para Trump supostamente ontem ou anteontem. Eu perdi um tempo viajando, não sei, mas ontem ou anteontem, Putin teria ligado para Trump e dito: não ataque o Irã de novo. A China também avisou: não faça isso. Cara, estamos vivendo tempos incríveis. O tráfego marítimo no Estreito de Hormuz diminuiu mais de 90% desde o início da guerra entre os Estados Unidos e o Irã. 90%. Isso é impressionante. Isso vai levar a consequências catastróficas num futuro próximo, nos próximos meses.
creio que vemos as sombras que antecedem a tribulação de 7 anos. O chefe da AIE diz que o mundo está enfrentando um grande desafio econômico e energético devido a esta guerra. Parece que sim. O presidente Trump, em algum momento nos últimos 2 dias, enviou isso pela sua rede social, Truth Social. Ele disse: "O Irã acabou de nos informar que está em estado de colapso. Eles querem que a gente abra o Estreito de Hormuz o mais rápido possível enquanto tentam resolver a situação da liderança deles, o que eu acredito que eles vão conseguir fazer." Ele agradeceu pela atenção ao assunto. Sim, eles estão com muitos problemas. Além disso, o líder supremo do Irã, que a gente chama de Ayatollah de papelão, Mojtaba Khomeini, diz que o país vai proteger suas capacidades nucleares e de mísseis da pressão dos Estados Unidos. Bem, eles dizem que ele disse isso, mas nunca vimos uma foto dele. Bem, você sabe, todas as fotos são antigas desde que o ataque aconteceu em 28 de fevereiro. Não sabemos se ele está vivo ou não, ou se é capaz de fazer esses anúncios, mas aí está. As exportações de petróleo do Irã despencaram mais de 80% após esse bloqueio naval dos Estados Unidos. O presidente Trump disse que, se os Estados Unidos saíssem do Irã hoje, levaria 20 anos para eles se reconstruírem após essa guerra. Agora, eu acredito nisso, mas também acredito que eles não se importam em reconstruir agora. Você tem que entender. Eles aguardam o seu Mahdi. Ok, e você tem que entender, não a mame deles, o Mahdi deles. Você precisa entender que tudo gira em torno da destruição de Israel. A última coisa na cabeça deles agora é reconstruir o país, talvez conseguir mais armas, mas eles querem atacar Israel. É uma questão espiritual, e estamos nos últimos dias. E há outros países que simplesmente eles são programados assim. Eles simplesmente eles não se importam com nada. Você pode dar a eles $1 zilhão em um palete de dinheiro. Eles não se importam em manter Israel seguro ou vivo. Querem destruir Israel, pois são programados assim. Se não sabe do que falo, leia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e peça orientação ao Espírito Santo e você vai ver isso. Certo, o que mais? Sim, o Irã enviou sua última proposta para os Estados Unidos através de mediadores paquistaneses, e isso foi hoje de manhã. Donald Trump falou à imprensa ontem e afirmou que, no fim, o que importa para o mundo, para nosso país, Israel, Oriente Médio e Europa, é isso. Você não pode permitir que o Irã tenha arma nuclear. Ele repete isso e acredito que fala sério. Ele também disse que uma série de cientistas desaparecidos e mortos não estão conectados. Isso não convence muito. Acho isso interessante. Não sei se talvez ele acredite nisso, mas é meio estranho ter quantos? 13, eu acho, cientistas nucleares. Todos morrem de maneiras misteriosas. E quando você investiga um pouco mais, alguns desses cientistas disseram: "Olha, eles estão tentando me pegar, sabe?" Enfim, mas ele disse que não estão conectados, então tire suas próprias conclusões. Israel War Room, notícia urgente. O Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos anunciou uma proibição de qualquer viagem ao Irã, Líbano ou Iraque e pede que quaisquer cidadãos dos Emirados Árabes Unidos nesses países saiam e retornem aos Emirados o mais rápido possível. A mídia iraniana relata que defesas aéreas foram ativadas sobre Teherã. Situação em andamento. Foi na noite passada e ainda não se sabe o que causou a ativação. Da última vez que isso aconteceu, há poucos dias, num dia foi um teste. No outro dia houve a interceptação de 2 drones. Muita coisa acontecendo lá, o tempo dirá. Vocês estão bem? Se quiserem pausar o vídeo para pegar um lanche, podem. Não estou com fome, então vou dispensar o lanche. O pai da Renê, o pai da minha esposa, vai fazer um brisquete pra gente em breve. Mal posso esperar. Eu adoro quando ele faz brisquete defumado, cara. Sabe, quando você está aqui em Utah ou até no meio do país, no Texas, cara, foi lá que eu comi o melhor beef jerky da minha vida. Era caseiro. Nunca vou esquecer. Mas esses caras aqui sabem preparar carne muito bem. Pode acreditar. Enfim. Certo. Início das notícias do Beginning of Sorrow. Segundo o Iran International, o presidente do Irã e o presidente do parlamento querem remover o ministro das Relações Exteriores, Araghchi, acusando-o de seguir ordens do chefe da Guarda Revolucionária nas negociações nucleares sem informar o presidente.
Duas fontes próximas ao assunto disseram ao Iran International. Trump sempre afirma que estamos falando com pessoas diferentes, mas ninguém sabe quem são os líderes. Acho que tudo se resume ao guarda revolucionário querer a liderança e Aragati meio que está seguindo esse caminho. E eu acho que Pazeshki, o presidente e Galibov não estão alinhados, sabe lá. Então, vamos ver. Além disso, o presidente Trump disse durante sua coletiva de imprensa ontem que eles vão nos dar o pó nuclear ou nós vamos pegá-lo. E ele já disse isso antes também. E então ele disse que o regime iraniano matou 42 mil pessoas inocentes desarmadas por protestarem. Esse é um grupo barra pesada, mas nós os dizimamos e a economia deles está um desastre. Sim, mas ainda planejam executar pessoas. Isso saiu hoje cedo, antes de eu gravar. Iam executar mais pessoas. Agora olha isso. Vamos passar para Gaza, ok? Você está pronto para isso? O oficial do Hamas, Osama Hamdan, diz que o grupo se recusa a avançar para a segunda fase do plano de paz de Gaza de Trump. Então agora eles estão apenas, você sabe, eles estão apenas dizendo, não vamos fazer a fase 2. É incrível. Hezbollah continua se armando com drones explosivos. Isso saiu nas notícias nacionais de Israel. O grupo terrorista amplia seu estoque de drones, mesmo sob pressão nas rotas de abastecimento. Aí está. E então, há pouco tempo, nesta manhã, Hezbollah lançou um drone explosivo que caiu no norte de Israel, perto da fronteira com o Líbano. Hezbollah está usando drones neste momento. E ontem ou anteontem eles atingiram 12 soldados israelenses. Acho que um deles ficou gravemente ferido, mas os outros 11 também ficaram feridos. Eles estão usando esses drones e estão tendo dificuldade para lutar contra esses drones. O nível de alerta no Reino Unido subiu. Eles elevaram o nível nacional de ameaça terrorista para grave. Sim, eles elevaram de substancial para severo após o ataque antissemita com faca. Esse foi um caso grave em Golders Green, em Londres. O Centro Conjunto de Análise de Terrorismo, que define de forma independente o nível de ameaça, tomou a decisão. Uma designação severa indica alta probabilidade de ataque terrorista nos próximos meses. Tem tanta coisa que eu quero dizer agora, mas não vou dizer, porém... Bagunça. Então, isso. O presidente Trump diz que o governo vai divulgar muitas coisas sobre OVNIs. Agora você sabe, eu acredito que depois que o arrebatamento acontecer, eles vão dizer que algum OVNI, fenômeno aéreo não identificado, algo de outro mundo veio e levou aqueles cristãos malucos embora. E sabe, vão ficar alguns cristãos aqui, aqueles que não têm o Espírito Santo habitando neles, que vão dizer, eles eram malucos e já vão tarde. E sim, provavelmente foram os OVNIs. É nisso que acredito. O presidente Trump afirmou que sua administração divulgará muitas informações sobre objetos voadores não identificados ao público americano em breve. Acredito que algumas dessas coisas serão interessantes para as pessoas. O presidente disse que entrevistou pessoas que afirmaram ter visto coisas inacreditáveis. Segundo Trump, os materiais cuja divulgação foi ordenada vão incluir arquivos sobre vida alienígena e extraterrestre, fenômenos aéreos não identificados e objetos voadores não identificados. Eles estão dizendo que isso vai acontecer nas próximas semanas. Vamos ver. Isso é só, sabe, isso é para qualquer um que, vou dizer, tenha mais de 40 anos, ok? Porque você vai entender como isso nem é o segmento do mundo dos palhaços, mas vai entender o quão absurdo isso é, ok? Al Gore muda de opinião sobre o aquecimento global. É hora de ficar atento a uma nova era do gelo. Não estou brincando. Não estou tentando ser engraçado. Não estou brincando. A retórica e as previsões por trás da ciência das mudanças climáticas mudam de forma tão aleatória que é um sinal claro de que todo o campo de estudo é fraudulento. Bem, é verde e verde de dinheiro. Quando disserem verde, não pense em energia verde, pense em dinheiro. Se a histeria criada não bastar para alertar, as previsões falhas de Al Gore deveriam bastar. O ex-vice-presidente Al Gore alertou uma plateia em Hollywood esta semana que um colapso da corrente do Golfo poderia ocorrer em até 25 anos, levando a uma era do gelo abrupta e devastadora. Só é engraçado se você sabe se acompanhou o que ele previu nos últimos 30 anos.
Sabe? É, é. Meu cérebro simplesmente desliga. Houve um terremoto de magnitude 4,9 que atingiu Silver Springs, Nevada, na noite passada. Sim. O que mais? Isso foi antes de eu começar a gravar. A Spirit Airlines está se preparando para encerrar as operações após o fracasso de um resgate do governo de 500 milhões de dólares, pois a companhia ficou sem dinheiro. Podemos ver mais disso com todos esses problemas de energia e de petróleo. Terremotos. Nas últimas 48 horas, houve 83 acima de 4.0 e 25 acima de 5.0. Eu não estou no meu carro. Estou no carro do pai da Renê e simplesmente estou batendo nas coisas. Estou fazendo isso, batendo aqui, batendo ali, batendo em tudo. Enfim, vamos para o mundo dos palhaços. Ok. Tudo bem. Demissões à vista devido à eficiência da IA e ao investimento em infraestrutura na Meta, segundo o Business Insider. Ouça isso. Isso é o mundo dos palhaços. Com demissões previstas para o próximo mês, surge a dúvida de quantos funcionários a Meta realmente precisa na era da IA. Durante a teleconferência de resultados do primeiro trimestre, Susan Lee, diretora financeira, afirmou não saber qual seria o número ideal de funcionários da empresa. Ela disse que há muitas mudanças acontecendo agora, pois as capacidades de IA avançam rapidamente. A questão está causando ansiedade em todo o setor de tecnologia, não apenas na Meta, que vai cortar 10% de sua equipe em 20 de maio. O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, não mencionou diretamente as demissões na ligação. Claro que não, embora ele tenha contestado a ideia defendida por outros CEOs de que a IA causaria desemprego em massa. A IA não vai substituir as pessoas, afirmou Zuckerberg. Em vez disso, acredito que a IA vai ampliar a capacidade das pessoas de fazerem o que desejam. Isso é besteira. Isso é uma grande besteira, coisa de palhaço. Ah, pelo amor de Deus, me poupe. Eles vão substituir mais de 10%, te garanto. Senhor, nos leve para casa, estamos prontos. Isso é coisa de palhaço. É coisa de palhaço. Ontem. Vamos falar sobre isso um minuto. Sabe de uma coisa? Eu quero mesmo. Será que consigo? Não estou no meu carro. Espera, você pode me ver fazendo. Ah, estou indo para frente. Nova tecnologia automotiva. Ah, ficou para dentro. Ok, tudo bem, esquece. Eu queria ajustar o espelho porque estava me atrapalhando aqui. Preciso abrir isso agora, mas não consigo, está trancado. Esses carros são todos diferentes. Ah, voltou sozinho para meu banco. Ontem, alguns de vocês... Sabe de uma coisa? Preciso fazer algo com esse espelho. Desculpa, vou pausar aqui. Pronto, aí está. Ontem, como eu explico isso? Porque muita gente ficou assustada com isso. Eu expliquei no vídeo de ontem, ok, que eu tinha gravado ele 2 noites antes porque eu estaria viajando ontem. Bem, como um bobo, anteontem eu acidentalmente coloquei ele como público por 1 minuto e depois voltei para privado e agendei para ontem. Quando foi ao ar ontem, parecia ter sido feito no dia anterior ou 2 dias antes. Mostrou que foi feito no dia anterior. Parecia que eu tinha feito 2 vídeos anteontem e um depois, ficou tudo confuso. Todo mundo perguntava, cadê o vídeo de hoje? Tinha um vídeo e talvez eu coloque ele lá. Talvez eu coloque ele ali em cima enquanto isso acontece, assim você pode assistir. Foi um vídeo de 19 minutos e 19 segundos e ficou muito bom. E talvez eu faça uma continuação desse vídeo porque, cara, vocês realmente me ensinaram muita coisa. Assista ao vídeo para saber que na segunda, enquanto viajo para casa, você pode ver o vídeo que às vezes faço aqui nesse dia. Espero não publicá-lo por engano. Eu sei que é confuso, só estou meio fora de órbita, te disse. Enfim, vamos ler alguns comentários do dia, certo? G. René, obrigado, Senhor, por remover meus pecados e me curar. Eu acredito que você é um salvador para mim e meus filhos. Eu te amo. Amém, irmã. Melissa, Maranata, venha, Senhor Jesus. Estamos vigiando, esperando e trabalhando até a sua vinda. Ellison, ele nos ama. Ele nos comprou. Ele nos selou. Ele nos deu uma nova natureza. Nós pertencemos a ele. Ele virá nos buscar. Ele disse isso. Amém, irmã. Lindo.
Terry, eu tenho 65 anos agora. Estou pronto para ir para casa desde o dia em que cheguei aqui. Deus abençoe a todos. Amém e amém. Nós também estamos prontos, irmã. CM. Enquanto o mundo está sendo enganado, mantemos nossos olhos voltados para cima esperando por ti, Senhor Jesus. Amém. Comentário lindo. Obrigado. Dawn, o Espírito Santo não me faz melhor do que ninguém. Ele me faz melhor do que eu era. Perfeito. Lindo. Renê, só quero dizer que amo a família Watchman River e toda a bondade, amor e comunhão que são compartilhados aqui no Watchman River. Isso significa muito para mim. Isso significa muito para mim também, Renê. Obrigado. Somos uma grande comunidade. Vamos fazer mais uma. Antônio, Jesus é o Alfa e o Ômega, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu professo minha devoção ao Rei Jesus agora e para sempre. Amém, Antônio. Amém. Sabe quem é Jesus? Vou compartilhar o evangelho rapidamente, ok? É a boa notícia. Precisávamos de um plano de resgate porque todos pecamos e ficamos aquém da glória de Deus, errando o alvo. Certo. Pecamos e temos uma dívida impagável, não importa o que façamos. E aí, adivinha? Jesus veio aqui há 2000 anos, assumiu a forma humana, nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo, e ele veio aqui, o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Jesus veio aqui à Terra para morrer, para derramar sangue, porque sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue precisa ser derramado. E Jesus veio e derramou um sangue tão precioso, tão perfeito. Ele tem a capacidade de apagar cada pecado que já foi cometido. Mas há um detalhe. É preciso ter fé no sangue, crer que é um pecador que precisa de redenção e que aquele sangue foi derramado para te salvar. Assim você é salvo. Quando você reconhece que é pecador e diz a Jesus, Jesus, eu sou pecador, eu admito. Eu creio no sangue expiatório que você derramou para me resgatar e me lavar e me deixar branco como a neve. Também creio na sua obra consumada na cruz, morte, sepultamento e ressurreição. Sabe o que acontece? No momento em que você crê, você é salvo. Você nasce de novo porque Deus coloca o Espírito Santo em você. Ele nunca vai deixar você, nunca vai tirar você da palma da mão dele. É milagroso, é lindo. Hoje é um dia de salvação. Se isso soa como verdade, corra para essa verdade. Tudo bem, hoje é um dia de salvação. Tudo certo, estou indo agora. Amo vocês. Orei por vocês antes de gravar e por cada pessoa que assistisse a este vídeo. E se não formos arrebatados hoje, hoje seria um dia perfeito para isso. Se Deus quiser, vejo vocês amanhã. Amo vocês.